Ayur seria essa questão mais sobre a vida, né? Essa parte aqui, Ayur. Né? Então, Veda, assim como os Vedas, né? É a mesma palavra em sânscrito, seria estudo ou conhecimento, né? Estudo sobre. Então, seria um estudo, conhecimento sobre a vida. Né? Então, só repassando assim rapidinho algumas coisas, alguns pontos chaves, né? Eu vou comentar assim, olha, importante essa parte, então para ficar gravado na cabeça. Acho que são poucos pontos, daqui a pouco se vocês quiserem anotar algumas dicas, são pontos chaves para montar o raciocínio. Porque a minha intenção junto com o Caco aqui hoje é que fique com que a gente converse sobre o assunto, mas na hora tá todo mundo excitado, com conhecimento, aí passa algumas horas, já sai na rua, já conversa com alguém, e amanhã já diminui um pouco, e depois da manhã nem sabe quase o que tem que fazer aqui. Né? É natural. Então, alguns pontos que eu vou citar ao longo dessas 2 horas e meia, que seria legal ficar, né? Ou anotar, se for o caso. Esse estudo sobre a vida, então, ele acontece de uma maneira dinâmica, porque a vida é dinâmica. Né? Então, essa é uma questão bem importante. Né? Tá sempre atento à variável dinâmica. Tá? A gente tem alguma ideia, tem pelo menos uma tendência mental de achar que as coisas são fixas. Né? Querer manter as coisas ou chegar em algum estado. E não se dá conta que não tem como fazer isso se não trabalha dentro de uma dinâmica. Está tudo sempre mudando. Tá? Então as coisas mudam. Um dos pontos do Ayurveda, para a gente facilitar assim, a questão de analogia, né? É como se o Yoga e o Ayurveda fossem pertencentes à mesma moeda, só que com lados diferentes da mesma moeda, ou seja, eles estão juntos. O Yoga vai dar toda aquela maneira, aquela doutrina, aquele caminho, né? De passos, uma metodologia de como aumentar a consciência, aumentar a presença, purificar, sutilizar os nossos corpos, né? Que nem a gente viu da primeira vez, falou sobre os corpos no Ayurveda, né? Então o físico é apenas um corpo, a gente tem mais outros 4 corpos mais sutis, entre eles o mental, o corpo prânico, por onde circula toda essa bioenergia, o corpo da inteligência, né? Esse Jnana Maya Kosha, e depois seria um corpo da sabedoria, só para dar uma pincelada rápida, assim. Porque é importante que a gente tenha essa ideia, essa consciência que a gente tem mais de um corpo, né? Então, como sutilizar esses corpos, né, até que a gente se liberte daqui a pouco desses ciclos de nascimento e morte, ou tenha mais consciência sobre eles, para isso tem o Yoga. O Ayurveda vai trabalhar então como essa ciência, como esse estudo sobre a vida, para que a gente consiga ter condições, né, dos nossos corpos, para que a gente utilize essa passagem na Terra aqui com mais longevidade possível, e não apenas longevidade, mas com qualidade de vida. Seria, em resumir, em curto e grosso modo, seria isso, né? Então, dentro dessa dinâmica da vida, né, analisar, fazer esse estudo para que a gente tenha mais qualidade e longevidade, para que dentro dessa qualidade e longevidade a gente consiga fazer aquilo que a gente tem que fazer, de acordo com os nossos objetivos. Se for a questão do yoga, que seja yoga. Se for a questão de uma outra filosofia, que seja, mas que seja praticada com qualidade e longevidade. Até então, uma dúvida? Não, é só uma revisão. Partindo desse ponto, então, que a gente fez isso aí, a gente sempre vai trabalhar no Ayurveda do ponto do Drashtur, que a gente faz aquele link ali com o Yoga, né, do observador. Então, o equilíbrio do Ayurveda ele é sempre individual. Aqui a gente tem 6 formas de se equilibrar diferente, porque somos 6 pessoas diferentes. A gente pode ter semelhança entre a gente, né? Algumas coisas que talvez para mim e para ti vai ajudar a gente se equilibrar, mas alguma outra substância, uma outra coisa feita de uma outra maneira, se eu utilizar o meu equilíbrio, se tu utilizar, pode ser que tu não te equilibre. Né? Então o equilíbrio ele é sempre em relação a qual pessoa. Então na Ayurveda a gente nunca vai ter o melhor alimento, a gente nunca vai ter o melhor remédio, a gente nunca vai ter a melhor substância e a melhor preparação. Não tem isso. Tudo é possível. E também não tem nada na natureza que não se possa utilizar dentro da Ayurveda.
tudo é possível utilizar, porque tudo compõe a natureza. Certo? Essa é só uma introdução assim para a gente saber do que a gente está falando. Não sei se tu já viste alguma coisa sobre Ayurveda, só alguma vez. Tá. Beleza. É uma ciência, né? Por que eu falo também que é ciência? Porque senão, como a gente vai começar a falar em elementos, e água, e fogo, parece que é tudo Capitão Planeta aqui, né? Água, terra, fogo, e não, na verdade tem um porquê chamar disso, né? E ela é ciência porque, como toda ciência, é feita uma teoria, é aplicado, né? Uma tese, é colhido os resultados, os experimentos, né? É catalogado, é feito, é retestado de novo, então... Esse conhecimento ele vem sendo observado, praticado, colhido e testado. E é um conhecimento dinâmico, que ele vai se adaptando ao longo das... Por isso que ele é tão antigo, né? Tão ancestral e segue sendo tão presente. Né? Como essa apresentação aqui é uma apresentação de umas 4, 5 horas, então eu vou dar umas puladas assim, tá? Eu vou utilizar só como escopo mesmo. Só voltando a lembrar aqui rapidamente que o conceito de saúde, então, pela ONU, né, ele envolve a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, social, né, e a gente coloca aqui também um espiritual, e não apenas a ausência de doença, porque a gente tem uma certa tendência a achar que está saudável, simplesmente porque a gente não está apresentando uma doença visível. Né? E a doença pelo Ayurveda, né, ela vai se estabelecer em 6 estágios. E o estágio ele fica mais visível a partir do 4º, talvez no 3º, 4º estágio. Então a gente está sempre adoecendo, essa é que é a questão. Então, saúde pela ONU, que é um conceito muito semelhante ao Ayurveda, só que só para a gente poder concentrar aqui, não é apenas a ausência de doença, mas um completo estar físico, mental, social e espiritual. Então, se alguém aqui tem consciência de estar nesse estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, alguém aqui está saudável. Se alguém aqui não está com essa condição, alguém não está saudável. Então, não sei como vocês estão, mas eu não estou saudável. Certo? O Ayurveda, então, ele vai trabalhar para dar condições para que a gente faça esse ajuste constante, visto que a gente já falou que a saúde é dinâmica. Então a gente tem que estar o tempo inteiro ajustando o parafuso. É como andar numa bicicleta muito frouxa e tu não tem uma chave de fenda, ou uma torqueza, ou um alicate para arrumar. Tu aperta com a mão e aí começa a andar, tá fino. Começa a andar, já começa a afrouxar. Para, ajusta. Essa é a questão da saúde, o tempo inteiro ajustando. Certo? Melhores ferramentas, vai dar melhor o ajuste por mais tempo. Mas tem que estar sempre ajustando. Não existe, vou fazer o ajuste e nunca mais toco na bicicleta. Não tem essa. Tem que botar um óleo, tem que lavar. É o tempo inteiro, né? E com a gente é a mesma coisa. A gente vai dar um grande pulo aqui, já que a gente falou em dinâmica, né? A gente vai falar em dinâmica, porque a gente fala, saúde é dinâmica, mas o que é dinâmica então da natureza, né? Só para dar uma ideia de ciclos observáveis, né? O ciclo de sol, o ciclo da lua, os ciclos mais externos, o ciclo da natureza, o ciclo do ano, o ciclo... Tudo acontece em ciclos aqui, né? Não tem nada fora de ciclo. Pode ser ciclos grandes, ciclos pequenos, macrociclos, microciclos, mas tudo é ciclos aqui, né? Dentro desses ciclos, então, eu só vou fazer um parênteses aqui para a gente puxar essa outra parte aqui, né? Porque eu acho que é importante aqui. Como a gente falou na primeira aula, que foi o intuito de a gente falar mais a parte mais sutil, né? A gente trouxe desde Purusha e Prakriti, eu acho que talvez vocês já comentaram isso um pouco na outra aula, que vocês estão tendo. Mais de alguma coisa da onde se forma a matéria, né? Partindo, se a gente assumir em primeiro lugar que a gente não tem condições agora, nós aqui, em falar sobre Deus, ou sobre uma consciência muito pura e muito avançada, né? Mas que a gente apenas assumir que isso possa existir sem estar discutindo o que é isso, né? E chamar isso, por exemplo, de Purusha, tá? E assumir que a partir daí, dessa consciência mais não falável, apenas assumível, as coisas se originam, né?
Então aí a gente vai começar a nominar algumas coisas e entender alguns efeitos. E aí a gente vai puxar para Prakriti, então. Ou seja, é a primeira vez quando essa energia... Me corrige, por favor, cara. Estamos juntos aqui, né? Estamos bem. Tá junto. A primeira vez que a Purusha, que toda essa energia, toda essa consciência se manifesta em algo extremamente sutil ainda, a gente está falando de muito sutil, é Prakriti. É quando ela tem uma intenção em forma, né? Então, de toda essa sutileza, intenção em forma, até chegarmos nós, aqui, né? Por que eu estou colocando para baixo? Justamente no sentido de dizer que aqui é mais sutil e aqui é mais denso. Só isso, tá? Não que é pior, não que é melhor. Não tem em cima e embaixo, na verdade. Mas só para retratar de algo sutil, né? Como o pensamento, como a mente, que é algo sutil, e como nos meus dedos, a minha mão, que é algo mais físico, né? E como tudo é relativo na vida, né? Então a mente ela é mais sutil em relação à mão, só que ela é alguma coisa extremamente densa em relação à Prakriti, por exemplo, né? Então, quer comentar esse quadro aqui? Vamos dar uma olhada, não vi o quadro ainda. Então aqui o que a gente estava comentando, né? Sobre Purusha, né? Ou seja, essa parte preta aqui, né? Seria essa parte onde a gente assume que tem uma consciência superior, né? Da onde as coisas se originam. Então, a partir do vermelho aqui, seria como essa consciência começa a tomar algum tipo de forma. Extremamente sutil essa forma, tá, pessoal? Então, essa natureza primordial, que eu acredito que talvez seja a Prakriti, tenha colocado aqui, né? Então, a partir dessa natureza, aí a gente vai começar a descrever as formas dessa manifestação, certo? Tá, mano, que história é essa que eu estou fazendo aqui? Tá só viajando. Só para dar um target, um ponto aí do porquê que a gente vai fazer isso. Porque a gente tem que chegar no tijolo da construção, né? Ou na madeira, a gente tem que sair de onde é que veio o troço, de onde é que a gente começou a ser fabricado, né? Das pecinhas pequenas, tá? Toda essa parte a gente já deu no primeiro encontro. Então, o segundo encontro vai falar sobre o tijolo. A gente só está chegando no tijolo. Entende isso? No tijolo, no cimento, na areia. Então, como teve a derivação, né? A derivação e a densificação dessa parte mais sutil, né? Até passar onde a gente entra também em tempo, espaço e outras forças sutis. Passa por uma mente universal, ou seja, até aqui então a gente não está nem falando de mente. Algo extremamente mais sutil que a mente. Aqui então, nessa mente universal, que ainda é uma mente, é um corpo extremamente sutil ainda, né? A gente consegue dar qualidades para essa mente. A gente dá qualidades para essa mente. Tem uma mente universal, ou seja, é quando a consciência toma alguma forma um pouco mais densa e consegue dar qualidades para essa forma. Qualidades extremamente sutis. Por exemplo, qualidade de inércia, de pausa, de silêncio, de algo mais fechado, mais frio, mais escuro. Uma qualidade aqui, ou seja, tamas, né? Inercial, sem movimento. Qualidade com movimento, o movimento. Então a gente, por enquanto, não fala dessa. A gente está falando dessas duas aqui. Movimento, ausência de movimento. Que não tem nem bom, nem ruim, não tem nada. São só qualidades, tá? Então aqui é sem movimento e tudo que traz junto com essa ausência de movimento, né? Ou seja, vocês para dormir, vocês precisam de dar um tempo no movimento, né? Movimento do corpo, enfim, né? Para se recolher, o escuro tem essa que traz, então são só qualidades. E para se movimentar, o oposto, né? Aqui já entra energia, já entra mais luz, já entra movimento, já entra ação, né? E esse terceiro estado, então, ele se origina a partir de um equilíbrio entre esses dois. Certo? Seria um estado de mais harmonia. Tá? Vai ter formas diferentes de explicar, mas só para a gente conseguir montar algum esquema aqui. Seria uma energia harmônica, né? Onde as coisas desenvolvem um modo mais bondoso, mais amoroso. Não que esses modos não sejam, pelo contrário. Tanto é que eu falei que ele se mantém, ele se expande através do equilíbrio entre esses dois. Seria como a cabeça e as pernas. Então não tem como ter uma cabeça se não tem pernas, né?
Não faz o menor sentido. Aqui então a gente descreveu o tipo e qualidades de uma mente muito mais sutil, tá? Porque a partir de agora então, tá? A gente vai fazer uma ponte aqui para como a matéria propriamente dita, ela se organiza. Né? Essa matéria mais... Tudo bem? Para como a matéria se organiza. Né? Se a gente considerar que a matéria, seja ela um papel, seja ela uma madeira, seja ela um tijolo, uma pele, algo extremamente que a gente julgue ela sutil ou densa a partir das coisas que a gente vê, né? Seja coisas muito macias, densas, duras e rígidas ou não, enfim, não falando da qualidade delas, mas falando da existencialidade delas, se é que essa palavra existe, né? Essas coisas todas são constituídas por 5 elementos. Os clássicos 5 elementos, que é... Vamos escrever isso aqui então. Sou bem ruim de escrever. Mas eu vou até deitar aqui. Então a gente vai falar da terra, água, fogo. Manuel, mas numa pedra só tem terra, não tem nada de pedra. Quando eu falo em terra, água, fogo e éter, isso aí seria a forma da onde a matéria se encaixa. Eu não estou nem falando de matéria propriamente dita. Então, a organização e a distribuição e a quantidade desses 5 elementos é que vão conseguir originar a matéria propriamente dita. Né? E mais importante que o nome dos 5 elementos são as qualidades que eles apresentam. Então, que nem a gente fez no experimento na primeira aula, que até ia repetir ele aqui agora, mas acaba tomando um tempo, né? E eu acho que talvez você tenha que ir embora mais cedo, então não vou repetir eles. Mas para quem esteve aqui na primeira vez lá e tocou numa folha, tocou numa pedra, tocou numa folha seca, tocou numa folha verde, tocou numa madeira, né? Imagine então, fazendo esse exercício, vocês tocando nesses corpos, né? Sem chamar eles de folha seca, ou de folha verde, ou de pedra, ou de pedaço de madeira, mas tocando eles, você sentindo eles, você consegue sentir os atributos daqueles corpos, as qualidades daqueles corpos. Daqui a pouco vocês estão tocando nesse corpo e estão sentindo que é um corpo que pesa mais do que esse outro corpo. Ou esse corpo aqui ele é mais macio que esse outro corpo. Ou esse corpo aqui é mais seco que esse outro corpo. Certo? Ou esse corpo aqui ele tem uma tendência mais inercial largada na natureza, enquanto esse aqui ele pode ser um corpo que ele tem uma tendência a entrar em movimento mais naturalmente. Então isso é o mais importante, as qualidades, então, né? Vamos botar aqui. Então, todos esses elementos aqui, eles têm diferentes qualidades. E essas qualidades são o que importam para a gente agora. Tá? Por quê? Porque elas constituem a matéria. Então, vocês tocando num corpo, e se esse corpo for mais quente, agora a gente vai entrar dentro desse universo de todos os corpos possíveis, né? Sejam inerciais, vivos, mortos, falando em corpos, né? A gente vai entrar só no universo do corpo humano agora. A gente vai falar do corpo humano, certo? Então a gente trouxe todo esse conceito, essa introdução do Purusha até os elementos em 5 minutos e vai entrar no corpo humano, tá? Porque é a mesma coisa, lembra que eu falei sobre a natureza? Se o ser humano está ali na natureza, então ele segue as mesmas leis da natureza. Só que a gente vai falar só agora do ser humano, já que é o nosso interesse nesse encontro de hoje. Tá? Dentro desse micro
ultra micro universo humano, dentro de toda essa natureza, o ser humano também é composto pelos 5 elementos. Tá? E todo o Ayurveda se basearia nos 5 elementos. Sempre, a base sempre é os 5 elementos e as qualidades dos elementos. Para efeito de estudo, já que o Ayurveda é uma ciência que estuda a vida, como a gente começou a falar, né? Dá para entender uma coisa? Estou me viajando, estou indo rápido. Não. Tranquilo, tá indo. Perfeito. Tá, joia. Talvez eu tenha Claro. perdido um pouquinho aqui, que eu acabei escolhendo anotar umas coisas. Sattva, Rajas e Tamas, as diferentes combinações disso se expressam em terra, água, fogo, ar e éter. Não, aqui eu fiz um espaço em branco. Ficou meio confuso. Tá, Aqui e como que a gente faz esse link? dá um espaço. Isso, que daí eu dei uma pausa aqui Tá. para pular para cá, que depois a gente vai se encontrar. Tá. Boa, é uma boa pergunta, uma boa observação, porque pode ser dúvida de mais pessoas. A gente deu uma pausa aqui. Tudo tem a ver, né? Mas, embora isso aqui seja muito mais sutil do que isso, e Sattva, Rajas e Tamas, eles vão orientar a formação da matéria, e a matéria é formada pelos 5 elementos, então esse é o link. Quem orienta tudo é Purusha, algo que a gente não fala sobre. Agora, não vamos comentar sobre, exatamente. Se começar a descrever inteligência, isso, a gente já começa a sair fora dele. Então a gente só diz, cara, a gente não comenta sobre isso agora. A gente comenta sobre Prakriti, então. Que é da onde veio isso. Algo muito sutil e que já é um primeiro viés de matéria. Tá? Tudo se origina de lá. Então, tudo que está acontecendo aqui é isso aqui. Ó. Onde tem um ponto, que esse ponto pode ser tudo, pode ser infinito. Enfim, é só uma questão geométrica. Mas isso aqui vai se expandindo. Vai se expandindo, então isso aqui é muito sutil. E isso aqui é muito denso. Certo? A gente veio falando sobre o sutil, sutil. Ele é ampliado aqui nas gunas, ou seja, essas qualidades, né? Gunas poderia ser qualidades ou... Atributos. Pode ser um atributo, pode ser orientações também, né? Então, sem escrever muito por elas agora, mas imaginamos como se elas são tipos de orientação da matéria. Né? Uma orientação mais inercial, uma orientação ativa e uma orientação harmônica. Pode ser uma vibração, uma orientação. Frequências. Isso. Porque aqui a gente está tendo uma orientação, aqui ó, do sutil para o denso, a gente está seguindo um viés, abrindo, está se manifestando. Diversificando, talvez. Sim, isso é uma diversificação disso, que é uma diversificação disso. Então, Então, só diversificando. está diversificando, Né? Exatamente. Imagina uma avalanche assim, que tu vê uma coisinha caindo e aquele troço vem se abrindo, entendeu? E chega lá na base da montanha, é um troço que enterra tudo. Mas começou em algo lá em cima, muito sutil. Então o troço aqui está se diversificando. Então, nessa etapa da diversificação, vamos dizer que essa etapa aqui está acontecendo aqui. Então, essa etapa aqui, digamos, seriam qualidades, orientações para a matéria. Né? Então, uma orientação aqui mais inercial, uma orientação mais ativa, mais de movimento, sem movimento, com movimento, harmonia de movimento. Certo? Esses três também podem ser representados por um triângulo, né? Onde cada um está numa ponta. Certo? Enfim, as formas só são diferentes. O que aconteceu? Eu vinha falando sobre a matéria aqui, desse ponto ali, começou a expandir, fiz uma brecha aqui, e agora eu estou entrando na base. Tá bom. Tá? Então esse meio só ficou limpo. É bom essa dúvida aí para trazer mais pessoas. Depois a gente junta isso. Certo? Porque se não tiver tempo, pelo menos a gente já falou da base, que é o que importava hoje. Né? Beleza, onde que a gente parou então? Dentro do universo humano, eu acho. O corpo humano. Isso. A gente escolheu então o universo humano para começar a falar sobre os elementos. Os corpos, Sobre né? os corpos. Dentre todos os corpos, dentre tudo que é composto na natureza e que ele é organizado, formado pelos 5 elementos, e esses 5 elementos eles possuem características diferentes. Mano, eu não sei o que é atributo e o que é característica. Beleza, vou dar um exemplo. Se eu perguntar para vocês, instintivamente, e dizer assim, ó, quem é mais leve? Terra ou ar? Ou seja, atributo leveza. Qualquer pessoa, até uma criança de 2 anos, quando começar a pensar, vai falar isso aí.
Então, talvez para isso seja importante o porquê receber esses nomes dos elementos, né? Porque naturalmente eles já vão trazer essas características. Se eu disser para vocês, quem tem mais calor? Fogo ou terra? Atributo calor. E aí a gente vai começar a entender. Agora as coisas começam a fazer mais sentido. Porque se eu disser para vocês, quem tem mais calor, fogo ou terra? A Letícia respondeu fogo. Tá? E eu disser para vocês, quem está mais quente? Mesmo atributo, calor. A gente segue o atributo calor, só que agora eu vou diversificar para a emoção. Que emoção é mais quente? Raiva ou tristeza? Então, falando 10 minutos sobre a Ayurveda, a gente já começou a fazer um link muito interessante aqui. A gente já começou a fazer um link que o mesmo elemento que forma tudo na natureza, né, que participa de toda a formação da natureza, que é o fogo, nessa diversificação, como a Carol falou ali, daquela consciência sutil para o denso, ele está presente e observável em tudo na natureza, inclusive em alguma coisa muito sutil para nós, que é um sentimento. Que a gente está só imaginando como é que seria um sentimento raiva, por já ter presenciado, por já ter formado isso, e também a tristeza. Mas se não passou por isso, então que seja mais físico, que seja mais denso. Que a gente toque, se vocês podem fazer exercício, cada um pega a mão do coleguinha do lado aí, por favor. E aqui vocês vão conseguir comparar. Que mão é mais quente, a da direita ou da esquerda? Então tem uma distribuição de calor diferente dos corpos. Podem ser muito semelhantes, mas são diferentes em algum ponto. Ah, mas aí o calor não está sendo meio complicado, porque aqui a pessoa é fria, a outra é fria, esse cara é quente, aquela ali é quente. Então, testem um outro atributo, a maciez, que pele que é mais macia, que mão que é mais macia. Então vocês podem fazer o seguinte, vocês tocam com a mão esquerda e deixem ser tocados com a mão direita. Como é que é? Tocam com a esquerda você sentem a mão do coleguinha. Sim. E com a direita você só relaxa e deixa o coleguinha sentir a mão de vocês. Aperta, pode apertar para ver se é dura, se tem calo, se não tem calo. Entende? Então, são diferentes, os corpos são diferentes, eles têm atributos, eles têm matéria diferente. Então, essa é mais um exemplo. Então, assim, a gente vai trazer daqui a pouco um outro atributo. Quem que é mais áspero? Né? O ar ou o éter? Aí já começa a entrar outras coisas. Quer mais o quê? Mais áspero, quem traz mais esse intuito de aspereza? Ou o ar ou a água? Né? Aí então já começa a ficar... Áspero. E aí já é um outro atributo. Né? Então vamos supor que a gente tenha 10 atributos. Vamos pular os atributos. Os 10 atributos aí da matéria. Né? Onde a gente consegue definir bem eles e... Não definir, mas conseguir pelo menos analisar bem eles em pares de opostos. Porque ou a coisa é fria ou é quente. Mas como a gente não trabalha só nessa realidade dual, que é frio ou quente, a gente pode dizer, isso aqui é mais frio que isso, ou é menos quente que aquilo. Tem todo um universo entre frio e quente. Mas os opostos são frio e quente. Temperatura, a gente tem umidade e secura. Um é úmido, outro é seco. Um é pesado, outro é leve. Um é grosseiro, outro é sutil. Um é denso, outro é fluido. Então aqui a gente tem os 10 pares, a gente pode ver depois, estamos irão anotar agora. Estático, imóvel, resistente e penetrante. Suave e duro, um outro par. Macio e áspero, um outro par. E o último par, turvo e claro. Né? Então, se a gente falar que a matéria pode ser descrita por esses 10 atributos, em pares e opostos, a gente consegue aí, então entender a diferença entre os corpos. Eu volto a dizer, a gente faz sobre isso na natureza inteira. Só que como a aula aqui hoje, como a ideia de compartilhar hoje é sobre o ser humano, né, para a gente formar outros conceitos, como o de dosha, por exemplo, então a gente vai se deter nesse micro-universo humano aqui. Mas volto a dizer, ele está linkado com a natureza inteira. A dinâmica segue sendo observável na natureza inteira. Por que eu estou falando isso então? Justamente para dizer que mais importante do que vocês... eu tenho mais terra, eu tenho mais água, eu tenho mais ar, eu tenho mais éter. A resposta para isso aí vai estar na observação da qualidade desses atributos.
da qualidade ou dos atributos desses elementos, né? Que levam o nome de ar, água, terra, éter, fogo. Né? Até aí alguma dúvida? Então eu prefiro, em particular, isso aí, dizer que esse conhecimento ele é atemporal. Então eu prefiro dizer que ele é antigo, bem antigo. E se a gente comentar um pouco sobre a ciência sagrada do Shri Yukteswar aí, né, que fala sobre as eras e como a consciência vai e volta no planeta, então a gente tem datas de escrituras antigas do Ayurveda aí de 4, 5 mil anos atrás. Só que se antes desses 4, 5 mil anos atrás o conhecimento ele era então passado via voz, via música, via fala oral, no sentido oral, né, onde a nossa consciência era diferente, então escrever é algo muito atrasado, perto daquilo que a gente pode compartilhar no sutil, via palavras ou via ideias, né, porque isso é possível, a gente tem campos, a gente tem corpos, assim, a gente tem um corpo mental que é sutil, fora o corpo da inteligência e da sabedoria, que são mais sutis e estão aqui com a gente hoje. Só que eles estão mais densificados, mais enrijecidos por esse corpo físico desequilibrado. Então, por que eu trouxe isso? Porque eu prefiro ver o Ayurveda como uma ciência atemporal, muitas eras. Que de eras para eras, daqui a pouco para de ser escrito, porque é muito atrasado escrever, mas numa outra, quando o ciclo volta, porque a consciência começa a diminuir de novo, é necessário escrever. Então, volta a ser escrito, depois some. Como se fosse o elétron, que uma hora ele é partícula e uma hora ele é matéria. Viajei um pouco, mas uma nova por que eu falo isso? Então, esse conhecimento ele é desenvolvido via observação. Tá? Então, sábios, ao longo das eras, observam, geram conhecimento, descrevem, voltam a escrever, analisam, aplicam a teoria, colhem as informações. Né? E dentre essas observações, se analisou, né? É mais fácil prestar atenção nas coisas, ou mais observável as coisas em desequilíbrio do que equilíbrio. Deixa eu tentar melhorar esse conceito. Se algo não se movimenta, se algo fica muito parado, muito sutil, tu não consegue perceber. Até daqui a pouco uma água é tão liso, tão plano aquele lago, né, que tem uma percepção, quando começa alguma coisa a agitar, já consegue descrever diferente as ondas, as coisas. Ou tu olha assim, um mato, quando não tem vento, tá toda aquela forma, tem uma forma. Quando começa um ventinho, já começa a se movimentar. Certo? Não estou falando que o movimento é um desequilíbrio, mas só para tentar analisar de como as coisas, num estado de desequilíbrio, ficam muito mais visíveis. Já que a gente está falando que o processo, por exemplo, de doença, ele ocorre em 6 estágios, certo? Já falei isso, que o processo de doença pelo Ayurveda acontece em 6 estágios. E eles começam a ficar mais visíveis a partir do 3º, 4º estágio, certo? Então quer dizer que se as pessoas daqui a pouco estão doentes no 1º e no 2º estágio, são muito pouco observadas. Entendem isso? Então, bioenergéticas, ou físicas e energéticas. A ideia é que essas forças orientem os nossos corpos, do corpo mais físico e mais sutil, como o bioenergético, né? Como o prânico, por exemplo. Né? Eu queria colocar até aí para a gente não... Embora tudo se influencie no corpo, eu não queria misturar o conceito de dosha. Daqui a pouco a gente pode dizer que são forças que orientam os nossos... são forças bioenergéticas ou psíquicas, ou vamos montar melhor um conceito aí. Se a gente vai trabalhar com o corpo, com o prana e com a mente, a gente vai trabalhar com psico, com bio, com físio. E a energética, porque essas são essas forças que atuam. Então, coloca, são forças psicobiofísicas, se quiser. Porque aí... Bio e física é o mesmo, não?
energéticas no sentido mais prânico, né? Psico e físio e bio. Ou na ordem biopsicoenergéticas. Biopsicoenergéticas ou psicobiofísicas, bioenergéticas. O mais importante é o conceito. Vocês entenderam o conceito? Que essas forças elas vão atuar orientando, né, a nossa estrutura física, mais corporal, mais denso, o nosso corpo mais sutil, além do... Vamos lá, desenhar. Mais importante que as palavras é o conceito, porque as palavras são esquecidas. O conceito ele dura mais. Então, nosso corpo, vamos dizer que os nossos indivíduos aqui eles são formados por 5 corpos. Então, bota 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo bem aí? Sim. O Manuel é esse conjunto de esferinhas aqui, como se a gente fosse aquelas bonequinhas russas, sabe? Vai tirando uma dentro da outra. Então tu olha aquela bonequinha russa, tu vê uma bonequinha russa. Mas se tu abrir aquela bonequinha russa, tem outra dentro. Então nós somos 5 bonequinhas russas que guardam aquele pontinho lá no meio, que isso aqui vamos botar como mais um corpinho aqui então. Vamos guardar. Bota aqui, vamos chamar esse pontinho vermelho ali vamos chamar o pontinho vermelho de alma ali, ou espírito, ou o que for. E vamos dizer que tem 5 coisinhas, tem um que não está querendo sair aqui. Mas tem mais um, acredito, tem mais um. Na bioenergia e na parte física. E 2 doshas vão atuar na parte mental. Então os clássicos, quando eu inclusive fiz um curso de formação como terapeuta, 2 anos, né? E inclusive quando eu estudei na Índia, cara, por mais um mês, nunca ninguém me falou sobre os 5 doshas, é sempre 3 doshas. Mas até acompanhar e estudar com uma pessoa, o Matheus, inclusive, Matheus no canal Vida Veda, bem legal o canal, ele comenta, ele leu os Samhitas, que são os estudos, né, da onde tira esse conhecimento, seria um conhecimento clássico, né, do Ayurveda. Então, nessa tradução está lá que são 5 doshas. 3 que atuam nessa parte bioenergética e física, prana e corpo, né, físico, e 2 doshas que atuam na parte mental, na parte psíquica. Mas a gente vai falar, antes de falar nos 5 doshas, de falar nos 3, que compõem aquele tripé. Que o tripé é responsável pela? Pelas funções básicas do corpo. Que são? Quais são os 3? Movimento, digestão e estrutura. Isso aí, movimento, digestão e estrutura. Então a gente vai falar de 3 doshas agora, daqueles 5. Os 3 doshas que compõem movimento, estrutura e digestão são movimento, vata, estrutura, kapha e digestão, pitta. Certo? Quando a pessoa fala, eu sou o pitta, a outra que está do lado poderia falar, eu também sou o pitta. E todas deveriam falar, eu sou o pitta. Né? Quando a pessoa fala, eu sou o vata, a outra fala, eu também sou vata. E a outra fala, eu também sou vata. Todo mundo deveria falar, eu sou vata. Sou composta por vata. Eu sou. Então, aí esse é um ponto. Aí a gente começa a desenvolver um raciocínio. Porque como todas as pessoas, elas têm que ter funções básicas vitais de estrutura, movimento e digestão, todas as pessoas têm os 3 doshas. Certo? E todas as pessoas têm os 5 elementos. Que os 5 elementos constituem os 3 doshas. Que a gente falou. As características dos doshas, né, vão ser reflexo das características dos elementos. Então, a nossa caneta agora está difícil de escrever, então eu não vou escrever ali, eu vou ver se eu passo uma slide aqui. Tripé. Então aqui a gente tem um tripé. E como todo tripé, a gente só consegue ficar em equilíbrio
se a gente tiver 3 pés. Se a gente tirar um pé, cai. Então todo mundo tem esse tripé. Todo mundo tem movimento, todo mundo tem estrutura e todo mundo tem digestão. A questão é que nem eu comecei a falar lá no início do nosso encontro hoje, é dinâmico o esquema. Então o tripé não está parado, estático, o tripé está sempre aqui, ó. Ele está sempre se movimentando, só que chega uma hora que um dos pés está muito fragilizado, o tripé tende a se desmanchar, tende a cair. Entende isso? Então, dentro dessa dinâmica, e o equilíbrio ele é individual, e como eu utilizei o exemplo da bicicleta, a gente tem que estar sempre ajustando essa equação aqui, ó. Não tem nada parado. Vocês estão dormindo, o tripé está assim. Vocês estão parados, o tripé está assim. Vocês estão movimentando, o tripé está assim. Vocês estão falando, o tripé está assim. Vocês estão comendo, o tripé está assim. É claro que dependendo daquilo que vocês fazem, o tripé se agita muito mais. Ou se agita muito mais uma parte do tripé. Mas como o tripé ele faz parte do mesmo corpo, quando uma das partes está sendo agitada, as outras estão sendo influenciadas inevitavelmente. Entendem agora como as coisas se juntam? Então, um tripé, esse tripé que representa movimento, que ele é regido por ar e por éter, vata, vai ter as características dos atributos vata. Que é seco, leve, frio, como eu tinha comentado, né? Áspero, sutil, móvel. Isso tudo é vata. Não tem como vata ser quente. Vata é frio. Da mesma maneira que pita, que é o pé que representa a digestão, o metabolismo no corpo, né? Esse dosha que vai representar o metabolismo, a digestão, é um dosha quente. Porque é o único dessas 3 forças que vai ter o elemento fogo lá dentro. Pita, ele é composto por fogo e por água. Da mesma maneira que o vata é composto por ar e por éter. Então, pita sendo composto por fogo e por água, ele vai trazer esses atributos de fogo e de água. Ele vai ter esse calor do fogo, essa penetração do fogo, né? Mas ele também vai ter essa oleosidade, essa viscosidade da água, certo? Ele não é pita não é um sopro de fogo. Ele seria mais então uma lava, né? Algo que é fluido, quente, mas fluido. Ele vai trazer esse um pouco de oleosidade também aí. Tá pouco porque Kapha vai ser oleoso, né? Então, mas pita tem esse viés oleoso, oleosidade. Leve oleosidade, porque ele vem pela água, né? Então não é uma água fluida dessa maneira. Sim, quando falou lava, daí eu fiquei com uma coisa pesada, assim, mas aí é mais... Então... vamos trocar assim, porque lava é uma rocha líquida, mas muito mais no sentido que é... Ele é fluido, ele não é um vento de fogo, assim, sabe? Não é uma chama, né? Tanto é que ele está contido, é o elemento fogo mais a água. Imagine um elemento fogo contido, abraçado por água, né? Da mesma maneira que é um elemento ar abraçado pelo éter, envolto no éter, né? Que éter é o espaço, mas é o ar que é o elemento que está fazendo. Ar é o movimento. Éter, eu não vou entrar muito nos elementos aqui, né? Mas a qualidade de éter é o espaço. Por exemplo, para que a gente esteja dentro dessa sala, é necessário ter espaço aqui dentro. Então quem olha de fora, quem olha lá de fora da rua, quando toda a casa é fechada, isso aqui é um cubo, é um quadrado, né? Não sabe se isso aqui é denso ou se isso aqui é vazio. Se imagina que seja vazio, mas não se sabe que é vazio. Isso aqui poderia ser uma caixa densa. Mas como precisou ter espaço aqui dentro, então a quantidade, digamos assim, de éter nesse corpo casa é muito grande. Ele é praticamente só espaço. Tem só umas paredezinhas na volta. Né? Entende isso? E no corpo a mesma coisa. Para ter um nariz, aqui dentro é tudo espaço. Esse espaço é éter. E vata é éter, porque é espaço, mas ela também é ar. Então quem traz a qualidade movimento é ar. Né? A ar dentro do espaço. Então vai ser essas 2 características. Da mesma maneira, fogo e água. Pita
ele traz as características fortes, ele é organizado pelo fogo e pela água. É o fogo dentro da água, né? Então ele é fluido, não é um fogo largado, é um fogo fluido, é um fogo oleoso, viscoso, né? E Kapha é os últimos elementos, né? Os mais densos, seria a água e terra. É a água daí sendo formatada pela terra. É uma argila daí, é um barro, né? E aí traz todas as características. Imagine bem como se fosse uma água e terra, essa argila, né? Seria umidade, peso, né? Algo mais inercial, parado, pesado, né? Isso são frio, né? Como a terra. Então, só que algo mais pegajoso. Imagina aquela argila que tu toca assim, é peguenta, tipo macilha, massa de modelar, assim, sabe? Olhoso também. Kapha tem bem esse conceito olhoso, tá? Então aqui a gente já apresentou para vocês essas três forças, ou os três doshas, né? E aqui a gente vai juntar com aquele primeiro conceito lá, que eu falei para vocês deixarem guardadinhos no forno ali. Do conceito que é o desequilíbrio, é mais fácil observar as coisas quando as coisas se desequilibram, né? Quando as coisas se decaem, fica mais visível. Tem 6 maçãs novas e quando elas começam a estragar, já eu consigo diferenciar elas. Não, agora eram 6 maçãs iguais, entre aspas. Agora tem 4 boas para comer, uma que está ali entre o ruim e outra que está podre. Ali quando começou a desequilibrar, quando começou a decair já a qualidade delas, eu já comecei a analisar melhor as coisas. Isso é um conceito. Tá? O outro conceito tem 3 forças que organizam, que regem esses elementos, que são os doshas. Então essas forças que regem os elementos e que são responsáveis por estrutura, por movimento, por digestão, nos nossos corpos físicos, energéticos e mentais, elas são mais observáveis em estado de desequilíbrio. Agora a gente juntou os dois. Todo mundo tem essas 3 forças, todo mundo tem os 3 doshas. Só que eles são muito mais visíveis em estado de desequilíbrio. Porque eles estão o tempo inteiro se desequilibrando. Essa é a grande verdade, a gente está o tempo inteiro adoecendo. A gente tem que estar o tempo inteiro ajustando a equação do corpo e da mente. Porque em processo de não fazer nada, ou seja, eu estou fazendo alguma coisa, isso que é engraçado, eu estou fazendo nada. Então não tem como não fazer nada. Eu não posso não fazer algo na vida. Tu está sempre fazendo algo, nem que seja fazendo nada. E fazendo nada, tu está desequilibrando teu corpo.